Olá, eu sou a Juliana, aqui está o Juliano, a James e a Pipoca. Nós estamos aqui num local onde a Lola, a nossa filha de 4 patas, adorava brincar, passear, onde a gente já fez acampamento. E hoje fazem 7 meses que ela se foi. E nós queremos esse vídeo compartilhar um pouco a nossa experiência com relação ao luto. Primeiro que cada um acaba perdendo seu cachorro de uma forma diferente, né? Para uns tem mais significado, para outros tem menos, porque a relação entre tutor e pet varia muito de cada família, de cada pessoa. No nosso caso, a Lola era como se fosse a nossa filha. E ela teve um quadro de doença que foi evoluindo, mas isso a gente vai falar no outro vídeo. E ela acabou partindo, assim. E o pior de tudo com relação à perda não é o cachorro propriamente morrer, né? Porque conforme às vezes a doença vai evoluindo, você acaba percebendo que tem coisas que são inevitáveis às vezes. Mas existe o problema da culpa, que você se culpa muito enquanto tutor. Então depois que você começa a processar, você fica se sentindo culpado. Culpado, às vezes, se você deixou o cachorrinho na clínica internado, ele morreu na clínica, ai, por que eu não tirei e não morreu na minha casa? Ou se estava na sua casa, ai, se eu tivesse levado na clínica, será que não teria mais assistência? Não estaria melhor? Então a gente lida com, além de você ter o luto, a dor, é aquela dor física que dói aqui no meio, é uma dor insuportável. Eu nunca senti isso em nenhum outro momento da minha vida. E essa é aí você passa da dor e você começa a sentir culpa. E aí depois você fica tentando voltar em cada etapa para tentar saber se você fez o certo. Então a gente vive entre a cruz e a espada, buscando solução e buscando entender qual é o nosso papel, o que seria certo e o que seria errado. Então a culpa, quando a gente fala do luto, é uma das piores coisas que pode acontecer. Você ficar se perguntando se você pudesse ter feito diferente, se você fizesse outra coisa teria sido melhor, se estava com você ou não estava. Nossa, isso é muito desgastante, né? A culpa... Olá, tudo bem? A culpa que a gente tem como tutor, né? A gente fica culpando a gente fica culpando os outros por algo que podia ter feito, algo que não podia ser feito, e aí arruma desculpa para isso, para aquilo, né? E você vê que o pouco tempo que a gente acaba tendo, quanta coisa podia ter feito com mais tempo ao lado do cachorro, né? A gente convivia com a Lola 24 horas por dia, trabalhava, fazia tudo, dormia, comia, jantava, almoçava, tudo com ela. Só que a gente já começa a achar, depois que o cachorro, a gente perde o cachorro, a gente começa a pensar coisas que podiam ter sido feitas, ser melhores, né? E acho que isso é uma coisa que acontece com todo mundo. E eu acho que se você tem um cachorro, você tem que aproveitar, você tem que viajar com ele, sabe? Ele é um cachorro, mas você tem que procurar viver mais com ele, né? Ele é o único ser disponível para você 24 horas por dia para cuidar de você, né? Nenhum ser humano está disponível 24 horas para cuidar de você, e o cachorro está ali, né? E a gente investiu muito, cara, muito tempo, muito dinheiro, tem junções de tudo, né? Que vai ficar para um outro vídeo, ou como tudo isso aconteceu. E acontece com muitos tutores, né? Só que é complicado, que tudo isso pode ser... As pessoas julgam, mas não cuidou, mas não foi preventivo. Daí depois o que acontece, o cachorro... No nosso caso, nosso cachorro vivia cada
3 meses no veterinário, fazendo check-up, avaliação cada 6 meses, tava direto. E mesmo para ele vindo, até quando ficou doente, ele continuou indo, e ninguém fez nada, sabe? A gente contratou com os melhores veterinários, fizemos as melhores dietas que existe, né? Entramos em contato com os Estados Unidos, com a Europa, a gente tentando várias coisas. E assim, para resumir um pouco, cada um tem uma história para contar. Só que a gente cuidava tão bem nosso cachorro que a gente queria fazer transplante em outros lugares com ele. E no final ela acabou morrendo toda cagada, mal cuidado, dentro de uma clínica, né? Assim, sabe? Foi bem horrível nossa experiência. Então assim, cachorro é uma experiência. É uma dica que a gente... Uma dica não. O que eu deixo cachorro é uma experiência de vida. E o profissional que você vai colocar na sua vida, cuidar do seu cachorro, vai escolher muito bem, vai fazer parte do resultado, né? E é muito difícil, a gente vê que a gente está falando de luto e não de profissionais quem vai cuidar do seu cachorro, né? Mas assim, é experiência. O luto é uma experiência que você não imagina, sabe? Você vive intensamente com o seu cachorro, às vezes você está vivendo com ele, amanhã por algum motivo ele não está ali, ele morre, sabe? E o cachorro morre por quê? Ele morre muitas vezes por um simples remédio que foi dado por momento errado. Cachorro morre só por causa de um corticoide. Cachorro morre por um diagnóstico mal realizado. E que alguma coisa acaba descompensando outra. E que você acaba pagando mais caro por isso, né? Então o luto pet, ele é assim, antes que isso aconteça com você vai passar por isso um dia. Mas a gente vê quantas pessoas sofrem, né? O tratamento do nosso cachorro foi tão mal conduzido que ele só morreu. Ele estava tudo bem com a gente e tal, veterinários acompanhando eles, especialista de fígado, um de rim, um clínico geral, um nutricionista, neurologista, isso, aquilo. Porque cada um, enquanto ela estava viva, assim, eu não faço o que o outro faz, então deixa lá. Né, e não sei o que, né, e tinha isso, tinha aquilo. Só que depois que nossa cachorra morreu, aí todos eles falaram, mas você já tinha um monte de veterinário cuidando do seu cachorro. Então eu digo assim, foi uma experiência terrível, porque enquanto os profissionais estão colocando dinheiro no bolso, tá tudo bem para eles. Depois que o cachorro morre, se escolhem atrás dos advogados, né? A gente vem sofrendo, sendo reprimidos com advogados. Quando o cachorro morreu, botaram numa sala fechada, começaram a coagir a gente, né, para induzir produção de provas a desfavor da gente, né? E assim, é muito complicado isso tudo. A gente vai comentar tudo o que você deve fazer para evitar que isso tudo aconteça, porque assim, o veterinário, ele é um profissional que ganha dinheiro com isso. Ele não é o seu amigo, né? Ele faz a boa relação pública, boas relações. E aí o que acontece? Você tem que perceber que você é o tutor, você tem que lutar por sua causa. E a gente vê que existem muitos direitos e obrigações a favor dos animais, mas não existem leis para proteger os animais, mas não tem justiça para proteger o tutor. E o profissional veterinário, ele não responde perante as leis, perante a justiça, porque ele tem liberdade, porque ele é um meio, não é o fim, ele não é obrigado a salvar o seu cachorro, né? Então, assim, é uma lógica que tem coerência, né? Mas é assim, o tutor acaba sendo culpado no final da história pela morte do seu cachorro. Você vai ser o único culpado, justamente por isso, porque a lei protege. E é muito difícil você provar algo contra o veterinário, de certa forma. Se tiver erro, claro que pode, né? Mas assim, ele não tem responsabilidade nenhuma, tá? Isso é bem evidente, a gente aprendeu a conhecer muito bem as leis, a gente conversa com advogado, tudo, né? Sobretudo, a gente tem uma relação para tudo isso que aconteceu com relação a gente. Muitas coisas foram erradas, né? Foram prometidas coisas, a gente viajou para muitos lugares para tentar salvar nosso cachorro, a gente negaram atendimento para o nosso cachorro, sabe? Foi bem complexo, e eu vejo que muitos tutores passam por isso, né? E os tutores não conhecem suas leis, o veterinário não pode negar ajuda, socorro para o cachorro, só que a gente percebe que existe um jogo de cintura. Os veterinários são muito bem unidos, né? Porque assim, isso estraga a experiência de vida do tutor com relação ao seu cachorro. Porque os veterinários, eles têm um vínculo muito forte, eles são uma sociedade organizada, e o tutor é só ele, né? E ele é desfavorecido perante a lei e a ordem, né, consumista. Então assim, você vai no Procon falar do teu cachorro, eu falo, mas é só um cachorro, né?
e assim, não tem o que fazer no Procon, e aí a justiça tem que provar. Então assim, é uma série de coisas assim que eu quero dizer que dentro do luto pet, o tutor é desfavorecido se alguma coisa acontecer de errado, porque ele continua sendo somente um cachorro. Só que existem várias regras que podem ser, tem alguns critérios que você precisa se proteger com relação a isso, aí a gente vai falar nos próximos vídeos, né? Como qualquer profissional da área da saúde, né, é iminente que pode acontecer, existem bons profissionais, existem profissionais que vão errar. Só que a gente percebe que cachorro é somente cachorro ainda, né, de qualquer forma, né, é só cachorro, e não é. Nós tutores, a gente não vê eles como cachorro, porque a gente entrega o melhor. Então a gente vê pessoas gastando um apartamento, gastando um carro, gastando, sabe, se afundando em dívida, perdendo empresa por causa de um cachorro. Porque eles não pensavam que queriam só ter um cachorro, e quando vê o negócio começa a desbinguelar. E aí começa a ir no veterinário, e vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai indo. E a gente, assim, para evitar que isso acontecesse, a gente estudou muito, teve que abrir mão de muita coisa da nossa vida para poder conhecer o que estava acontecendo. Quem era o profissional certo para cuidar da nossa filha, né? De 4 patas, o que estava sendo feito, como é que ia sendo feito. E a gente vê muitos cachorros morrendo, e a nosso cachorro a gente conseguiu adiar a vida dela 7 meses. E morreu assim porque a gente confiou, quando a gente resolveu confiar nos profissionais que estavam em volta da gente, aí a gente perdeu o jogo, né? Mas só para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu salvar nosso cachorro da cirrose, né? Então assim, entre outras coisas, né? Nosso cachorro caiu de sacada de um prédio, ela perdeu a visão. Então assim, de um erro clínico não diagnosticado a tempo, foi acontecendo uma série de coisas. Ela perdeu a visão, ela perdeu a vesícula, ela foi perdendo o rim, né? E assim, e estava bem amparada, sabe? Muito alimentação natural, e a gente sabe, com tudo que tem do melhor, que você imaginar, de terapias que existe no mercado, não deixamos faltar nada. E no próximo vídeo, outros vídeos a gente vai falar sobre isso, né? E essa mensagem é essa questão, independente, sabe, a gente percebe que cada tutor, é uma receita que eu digo para você com relação ao luto pet, você vê o que os outros estão passando, que se torna mais um grãozinho de arroz a menos no peso do que você carrega quando o teu cachorro morre, né? Porque é uma dor insuportável. Meu pai morreu, eu perdi meu pai, perdi o meu cachorro, foi insuportável. Fazem 7 meses, cara. E assim, foi tantas coisas erradas, sabe? O senso de justiça, você gasta muito tempo, energia, dinheiro, sabe? Você envelhece. Então o cachorro, quando ficou doente, branqueei, né? E assim, começa a custar a sua saúde isso tudo, né? Então assim, o tutor não saber tomar a decisão é o primeiro passo para enterrar o cachorro dele, e ele é o único responsável pelo cachorro. A justiça não quer saber de cachorrinho, né? Não tem isso, entende? Tipo assim, existem direitos maus tratos, óbvio, a gente precisa ter isso com relação ao cachorro preso na corrente, maltratado, né? Que sofre. E não tem ninguém que olha pelo tutor. Mas assim, não tem nada referente ao tutor, ninguém olha o tutor, sabe? Ele que cuida, que gasta, põe dinheiro no bolso, sabe? Sofre para pagar as contas, e às vezes falam assim, poxa, o cara é um vagabundo, soltou o cachorro na rua e coisa e tal, mas assim, a gente vê que não existe incentivo para você ser tutor, só para você ser preso, né? Ser condenado. E o incentivo que existe, assim, as ONGs vão lá, botam o cachorro à exposição, e monta bonitinho, e aí você adota e você que se dane, né? E aí o problema é seu, né? E assim, não existe um incentivo para você, que a lei não favorece você quando você precisar. É tudo muito difícil, você vê como é complexo. A gente vê tutores sendo chutados de dentro de clínicas veterinárias. Se você tem como provar, vai lá, cala a tua boca. Ou simplesmente o veterinário tem o direito de falar, eu não vou mais te atender mais. Então assim, enquanto você enquanto mais doente o cachorro ele vai virando mais cobaia, né? E a gente entende porque vai virando material estudo, né? É como qualquer área da saúde, a gente percebe, porque um quadro clínico complexo que entra num centro médico, ele começa a ser objeto de estudo, né? Automaticamente. Mas essa é uma realidade quando a gente percebe dentro da visão sistêmica de que você é um tutor, teu cachorro começa a acontecer isso, você pagando por isso, e a coisa não anda mais, né? Ela patina,
eu percebi isso, nosso cachorro virou cobaia, né? Para o que era para ser bom, para ser solucionado, não saía do lugar, a gente tinha que trocar de veterinário, a gente passou por muitos, sabe? Muitos veterinários. A gente saiu, só que a gente não ficou andando no círculo vicioso da nossa cidade, a gente foi para outros lugares, né? Encontramos excelentes profissionais, só que a gente foi muito enrolado, muito enrolado. A gente chegou a ouvir assim, depois do cachorro passar uma cirurgia, a veterinária falou assim, nós entre a cruz e a espada, achando que estava tudo bem, e ele falou, olha, começa a dar danoninho pro teu cachorro que tem 3, 4 dias de vida só, né? Então, pô, depois de gastar quase 40 mil reais na cirurgia, né? A gente pode falar aqui de boca cheia, porque né, a gente pode falar o que aconteceu, a gente não pode ficar mentindo, né? Porque a dívida com... A gente pagou essas contas, assim, com que foi pago a nosso cachorro até o dia da morte, foram absurdos, que a gente vai falar em outro vídeo, né? E a gente nunca ficou devendo nada para clínica nenhuma, só que as clínicas nunca entregaram nada pra gente, nunca entregaram resultado. E eu tenho que dizer para você que a clínica veterinários profissionais não tem compromisso de entregar resultado nenhum para você. Então é muito importante você conhecer do que você está fazendo. E o nosso caso foi piorando, foi afundando na nossa vida emocional, sabe? E o tempo que a gente gastou com tudo isso, e até a morte do nosso cachorro, por uma coisa besta, uma bobagem que podia ser solucionada, e a gente parece que foi feito de propósito, uma coisa tão simples. Em outro vídeo eu vou contar isso melhor para não misturar muito, né? Então essa questão do luto pet, eu digo para você, procure conhecer as pessoas que passaram por isso. Você pode ver posts, né? Até o Dr. Pet fala bastante sobre isso, né? O Rossi. E ele já tem o grau de experiência dele também, que mesmo sendo veterinário, sendo um profissional da área da saúde, ele não conseguiu salvar o cachorro dele, né? E isso é uma coisa que a gente não aceita. E acabam vendendo pra gente. Quando chegou a hora do cachorro, o cachorro ele vai embora. Ele vai morrer de qualquer jeito, você salvando ele ou não, né? E a gente fica lutando. Então você tem que começar desde cedo, saber tomar a decisão certa para, sabe? Para você evitar que alguma coisa aconteça. E quando acontecer, existe essa cultura, sabe? Esse ambiente de você saber, pô, o cachorro cumpriu a missão, sabe? Para você ficar em paz. Em paz, não com culpa. Principalmente porque no nosso caso a gente passou por alguns profissionais, tinha vários profissionais cuidando, cada um dentro da sua especialidade. E aí na hora, né? Todo mundo correu. Na hora assim, que a gente mais precisava, que foi a primeira emergência que a gente teve, a gente estava sozinho. Todo mundo fechou as portas, então, ninguém mais atender. De pagar, de fazer Pix, de pagar consulta, de fazer exame, fazer tudo que eles queriam, a gente fazia tudo. Mas na hora que a gente mais precisou, não tinha. E aí, o que mais pega pra gente, né, no nosso caso, justamente isso, é essa culpa que a gente tá falando hoje no vídeo, de você falar, pô, essa culpa de você ter várias pessoas e você tá sozinho. E se eu tivesse feito diferente, ou se eu tivesse ideia, a gente fica, e se a gente tivesse importado menos? E as coisas iam correr normal, tipo, se fosse pra morrer, ela ia morrer. Mas aí a gente fica, mas e como seria? Só que a gente, ao mesmo tempo que a gente é grato por algum desses profissionais, porque isso aqui defendeu teve uma cereja do bolo, em alguns momentos, que salvaram a vida dela. Tipo assim... Tiveram erros e acertos. Erros e acertos, né? Só que de repente, né, teve uma história bem complexa, sabe? Porque a gente correu muito exames e coisas, só que ao mesmo tempo eles começam a se meter em umas áreas que não é deles, e a gente confia neles, e é aí que o erro acontece, né? E desgringola tudo, né? Então assim, o profissional queria assumir o papel do que não é dele, ele acha que tem o poder, né? Olha, só para você ter uma ideia, essa história do Danoninho foi assim, a Lola passou muito mal, a gente teve que ir para outra cidade, fez cirurgia. A gente fez um vídeo, no canal tem um vídeo que a gente fez da cirurgia do ano passado ainda. Antes da cirurgia, então tava na sala de cirurgia, a gente fez o vídeo, né? Daí ela começou a ter muita anemia, fez uma transfusão de sangue, subiu um pouco, mas daí caiu. E aí a gente, assim, não sabia o que fazer, porque a gente já tava perto de ter alta, né? E ela teve alta, a gente estava no hotel. E a Lola tomando medicamento. E aí a gente ficou naquela correria. Já tava dando comida natural para ela. E a gente ficou naquela correria. Ai, onde é que eu vou dar comida? Vou dar ração, vou dar isso, não sei o quê.
E aí a gente teve uma consulta com uma médica pra gente entender quais eram as possibilidades, porque se ela não reagisse da anemia, muito provavelmente ela teria que fazer transfusão. Aí começou a ficar com aquela coisa, né? E aí ela olhou pra nossa cara e falou, olha, ela não tem chance de vida, ela vai morrer. Pode dar danoninho pra ela, que no máximo uma semana. E a gente ficou muito mal com aquilo. A gente até ficou se perguntando se de repente a gente até pensou em levar a Lola pra praia, pra conhecer o mar, pra gente se despedir, só que ela tava com um corte na barriga inteira, assim. Então, tipo, não tinha como a gente levar pra praia, né? E aí nós ficamos mais uns dias ali na cidade, para tentar ver se ela se recuperava, só que ela tava esquisita, ela não queria comer, não queria nada. Só que assim, gente, ela tava tomando medicamento, sabe? O antibiótico desse tamanho, comprimido. E aí o Juliano nervoso, porque a Lola não melhorava. Eu não sabia mais o que fazer, porque ela não queria comer. E daí o tempo todo eu ficava comprando comida diferente, enfim. E a gente morou 15 dias em Curitiba, né? Nós ficamos lá 15 dias em Curitiba, até que ela vomitou, a gente teve que ir cedo pra clínica. Aí ela tomou lá um remedinho e tal, pra passar o enjoo. E daí a médica, a plantonista, que não tem nada a ver com o caso, ela falou, olha, pode ser o antibiótico que tá irritando o estômago dela. Vamos dar um antibiótico, então, via venoso. E daí eu vou conversar com o clínico, ele chega a tal hora, se vocês quiserem esperar, fique aqui. E daí a gente vê se suspende, porque ela já tava com a ferida boa, sabe? Que já fazia uma semana da cirurgia, então ela já tava bem, assim, né? Não tinha risco de infecção. Cara, e foi essa médica que deu essa luz, assim, que tipo, não era do caso, era plantonista, não era, assim, né? Fixa na clínica. Era um antibiótico, sabe? E a gente passou 4 dias assim, no céu e no inferno com a Lola, por causa que ela tava passando mal por causa do antibiótico. Você entendeu? Que ela não queria comer. Aí tiramos o antibiótico, a Lola deu um sinal pra gente que ela já não queria mais ficar naquele hotel, que ela queria ir embora. E a gente veio embora com ela, 10 horas de viagem. E foi tudo bem, ela veio comendo, veio tomando água, veio fazendo xixizinho na estrada e foi tudo bem. Então, assim, às vezes falta pensar um pouco, sabe? Para poder ajudar o tutor, porque a gente fica tão desesperado. É a mesma coisa se você tem um filho, a gente não tem filho humano, né? Só esses cachorros. Então, assim, você fica desesperado. Mas o cachorro, ele não... A irmã da Lola. Cachorro, ele não tem. A James é a irmã da Lola, a Pipoca também. E a gente fica desesperado, sem saber o que fazer. Então, assim, sabe? A gente passou por muitas coisas com a Lola. E muito desgaste emocional, sabe? Então você tem que ficar ligado o tempo todo. E quando o cachorro morre, a culpa é só sua, entende? E aí se você provavelmente vai se sentir culpado. E você tem que correr atrás, sabe? No outro vídeo a gente vai contar como que a secretária conseguiu salvar. A secretária né, da clínica salvou a vida do nosso cachorro. Um centro de referência no Brasil. E todos os especialistas que tinham lá dentro, a secretária, assistente, de dentro de um balcão salvou a vida, fez nós tomar a decisão certa para salvar a vida do nosso cachorro. E outra história que a gente vai deixar no próximo vídeo, só para deixar vocês curiosos, foi a nossa viagem. Como a gente recebeu o cachorro, como a Lola foi parar em Curitiba. Chegamos para consultar com a Lola na clínica, pegamos ela praticamente morta, faltando algumas horas para estourar a vesícula e ninguém sabia que era vesícula. E a gente levou para Curitiba, chegou bem na hora H para fazer a cirurgia. E no próximo vídeo, fica ligadinho que a gente vai comentar toda essa história. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre a cirurgia da vesícula. Não sei agora exatamente se a gente conta como que ela chegou, mas a gente vai repetir. E assim, a Lola foi um cachorro incrível, assim, ela era um doce. É o amor em pessoa, assim, em cachorrinho, sabe? E aí tudo que a gente pôde fazer para ajudá-la, a gente fez.
A gente tem a consciência tranquila de que tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Nossa dívida com a consciência a gente pagou, a gente zerado, sabe? Só que mesmo assim a gente queria fazer muito mais. Depois que o cachorro morre, a gente começou a estudar e perceber onde aconteceu todas as falhas, entendeu? Que ninguém mostrou. Se a gente tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, provavelmente teria sido diferente. Talvez ela teria morrido igual já, mas a gente teria ficado mais em paz, sabe? Então, eu acho que isso mudaria. E quando você também tá no luto, ninguém te entende. Não adianta você conversar, tipo assim, meus pais não entendem, né? Minha sogra não entende. Às vezes você conversa com alguém na rua e alguém pergunta, mas já é 10 anos, já tá velho, então, tipo, tudo bem. Eu falo, mas 10 anos é como estar com 50 anos. E as pessoas, então não, então é jovem. O mais triste é a gente conversar com os outros tutores e falar, meu cachorro morreu com 17 anos, né? A gente fala, poxa, nós quase 50% a mais que nosso cachorro poderia ter vivido também, né? Mas com certeza você também, né, passou por isso. Às vezes você tem um cachorro que foi cedo, outro cachorro que foi tarde, né? Enfim, e de uma forma ou de outra você sempre vai se culpar, né? Ou porque morreu na clínica, ou porque ficou na sua casa e de repente você não fez mais, ou talvez porque você não tinha dinheiro para gastar, ou porque você teve que eutanasiar, tomar essa decisão difícil. Então é muito complicado, assim, é uma coisa que ninguém te entende. E você sofre com isso, né? Cada um sofreu de um jeito, até no dia que a Lola morreu, à tarde eu voltei a trabalhar e tudo. Aí eu também ficava me culpando, eu falo, será que eu tô trabalhando aqui? Tipo assim, é como se eu não estivesse ligando, sabe? Eu comecei a entrar em paranoia, achando que talvez eu tava, sabe? Diminuindo aquilo que eu tivesse sentido, sabe? Logo depois que a Lola morreu, assim, no mês seguinte, eu já tava, uns 2 meses depois, 4 meses depois, já tava melhor, deu uma respirada, minha vida tava tocando sozinha, sabe? Mas eu, tipo assim, fiquei 1 mês e meio bem, assim, sabe? 1 mês. E eu falei assim, mas não tá certo, cara, né? Não tá certo eu ficar bem, esquecer essa memória, sabe? Depois voltou com tudo, entende? E aí não parou mais. Então assim, hoje já fazem 7 meses, 3 meses assim, de agonia, que você bate, que você sofre, sabe? E todo instante você tá trabalhando, você lembra dela, teu cachorro, que podia estar lá do teu lado. 24 horas por dia, cada segundo, o cachorro, você sofre com isso, sabe? E existe muitas coisas por trás desse mecanismo do luto, né? A gente já consultou com profissionais aí que mexem com luto pet também, capaz da memória, né? Do cachorro, consciência, tá? Do cachorro, tipo assim, vamos falar assim, entre aspas, a espiritualidade do cachorro, vamos falar assim, né? Após a morte, né? Seria, teoricamente falando. E até isso a gente procurou, né? Pra descobrir, mas assim, é aquilo que a gente fala, a gente no papel de tutor, a gente não é valorizado pelos profissionais, sabe? A gente é ignorado. Porque assim, até esse profissional que a gente procurou, ela era veterinária, mas ela olhava pra gente e desqualificava a gente com algumas atitudes que a gente tinha, com pensamentos que a gente tinha com relação à morte do cachorro, a nossa visão do que tinha acontecido, com a nossa história, entende? E ainda assim, isso é muito complexo, porque assim, para você entender o teu luto, o primeiro foco é você tirar o foco do profissional que cuidou do seu cachorro, sabe? Porque eu vejo assim, outros profissionais que cuidam, nossa, fulano de tal cuidou tão bem do meu cachorro e tal. Nossa, como que era teu cachorro? Morreu 3 com aquele veterinário, com ele. Porra, mas como morreu 3 cachorro com veterinário? Tipo assim, ele era muito meu amigo, ele era muito bom. Então, tipo assim, existe uma relação do profissional que pode estar acontecendo alguns erros por trás dos bastidores que estão sendo ignorados, né? E pelo fato de ter esse vínculo da amizade e até a forma como o tutor enxerga o cachorro e não valoriza tanto o animal assim como deveria. Né? Existe muito essa questão, porque é um negócio pro veterinário, né? A gente é o tipo de tutor de que a gente cuida, sabe? Mas só uma coisa para não pontuar aqui, desculpa atrapalhar, para não perder o foco, é você tomar cuidado com esse tipo de veterinário, que ele é amigo de todo mundo
E só que você olha para dentro da clínica e não existe aqueles recursos, não tem equipamento, ele não tem uma UTI, ele não tem uma estrutura suficiente para dar conta daquilo que precisa de verdade. E você acha estranho, pô, todo mundo fala, meu cachorro morreu lá, quantos cachorros morreu? 3. Ah, mas eu gosto muito do veterinário. Então toma cuidado, se você valoriza mais o seu cachorro do que os outros tutores, e você tem que cuidar para não cair no papo do negócio, da relação consumista, e não, né, que está acontecendo algum erro, às vezes, aí dentro nessa mecânica, na parte funcional do profissional, e ele, na verdade, não pode não ter um erro, mas ele é limitado dentro da profissão dele, e ele faz o que ele tem, e não tem nada de errado, ele está certo. Só que existem outros recursos que impossibilitam de você conhecer, às vezes do outro lado da rua tem um outro profissional veterinário que tem todos os recursos, que o cachorro não precisava ter morrido, podia ter evitado, entende? Então essa falta de informação, essa desinformação, vamos falar assim, não é um erro clínico do profissional, mas ele é limitado àquilo, e muitas vezes pela atitude dele, ele não faz um encaminhamento, ele vai fazer o que ele tem. Então assim, o Conselho de Medicina Veterinária impede muitas coisas, a parte ética do profissional impede muitas coisas, ele não quer a reputação dele seja manchada, transferir e recomendar um outro colega, eu não posso fazer isso, eu indico outro fulano, entendeu? Justamente pela amizade que tem com você, né? Agora, se o veterinário olha para você, entende que você você pode dar algum problema, se você pode, não existe essa relação muito de afinidade, amizade, ele vai ter um cuidado maior com você. Ele vai falar, olha, eu recomendo fulano de tal e tal. Ele vai te respeitar muito mais nessa questão desse limite da amizade e pensar no lado profissional. Foi o que aconteceu com a gente, na verdade. Nós tivemos um veterinário que por 3 vezes, na hora H, ele tocou nós embora da clínica. E até quando a Lula estava passando mal, passamos por uma médica lá, especialista na área, um pouco antes, e ele não falaram nada pra gente, encaminhou para um outro colega. E depois que ela morreu, eu quero falar com o fulano especialista da clínica, porque eu passei por aí, ele não falou nada do quadro com os exames e tudo. Meu, sumiu. O profissional... Ah, não, agora ela não atende mais essa especialidade. Especialidade, é só clínica geral. Só que lá no Facebook, na rede social da clínica, tá lá, fulano de tal. Pá, eu sou a melhor, entendeu? Na tal área, na especialidade. Então esse é um cuidado que você tem que tomar muito, que a gente passou uma experiência, não tivemos boas experiências, na verdade. E você tem que, sempre que o veterinário falar de alguma coisa, você tem que ir atrás e pesquisar. E tentar ver se é aquilo mesmo. Não é que não é desconfiar, mas precisa. É porque às vezes a pessoa, é aquilo que a pessoa conhece, entende? Não existe uma especialidade muito. Foi o que aconteceu com a gente, com 6 profissionais da área. 6 a 8, né? Até mais. Que a gente passou, achavam que sabiam, não sabiam de nada, né? Então, assim, é muito complexo. A gente não entende por que fizeram isso. E aí, toma muito cuidado, procure pesquisar profissional, né? Evitar nesse teu processo de luto pet, para você saber conhecer melhor, procure investigar o profissional. Conselho de Medicina Veterinária. Ele tem uma especialidade, médico renal, pergunta, tira foto do certificado com quem aprendeu e vai investigar. Né, quem é a profissional, seja qual área que for especialista, se for neurologista, com quem tira, para saber que se ela tem especialização, ela é certificada, né, fez aquele curso mesmo, né? E outra, vai no Reclame Aqui e olha se não tem reclamações do veterinário. E procure conversar com outras pessoas que têm cachorro, que é tutor, saber. E quando contarem para você, meu cachorro morreu naquela clínica, meu cachorro morreu naquela clínica, não falarem mais de 2 ou 3 cachorros, olha, eu achei meio estranho o negócio, liga a antena e sai fora, sabe? A gente não respeitou isso também. Então, assim... a gente teve vários sinais, assim, e muitas vezes a gente... E a gente ficou fragilizado... Você não entende. Pelo quadro do nosso cachorro, né? E pelo quadro de correr atrás, tanto profissional, e a gente... E o profissional, ele é proibido de falar do que ele faz, ele só atende você, entende? Muitas vezes a tal da propaganda, ele é impedido de fazer, né? Então, assim... Existem várias coisas assim, vou falar, que a gente está falando aqui, que é culpa do tutor, na verdade, só sua de tomar a decisão. Depois que o cachorro morreu, não adianta, não tem mais volta. Então, assim, o profissional, o próprio veterinário, ele é limitado a uma série de coisas, né? Por causa da concorrência. Se ele falar qualquer coisa e alguém conta para a concorrência, vai dar problema. Ele também não faz alguma coisa por causa que ele tem um colega lá que faz. Então, assim... Ele tem uma profissão que regulamenta isso tudo, né? E ele não é uma pessoa normal que pode comentar, interagir, ajudar você com dica ou com ajuda, faz isso, faz aquilo. Ele não pode. O veterinário,
é o que a gente percebe. Em muitos casos, ele só vai indo, só vai fazendo. O veterinário nunca conta ao profissional o que vai acontecer, qual é o próximo passo do tratamento que precisa ser feito. Ele vai fazendo, ele vai fazendo. Quando chegar a hora, ele vai fazendo, entende? E não vai te ajudar a falar o que precisa fazer, até porque você vai pegar teu cachorro, se você souber o que precisa ser feito, ele vai levar, você leva em outra clínica. O que eu falei, é um negócio, é uma empresa, ele tem que pagar as contas dele, ele tem um jeito de vender, ele tem um jeito de fazer a abordagem dele, entende? E qualquer coisa que ele faça, não existe certo, não existe errado perante a lei, perante o conselho, né? Então assim, o culpado é somente você. Então se você com essa visão sistêmica, para você perceber que você não é o culpado pela morte do seu cachorro, entende? É muito complexo, né? Mas assim, você não é culpado, mas você tem responsabilidade, né? Pela doença. A gente vê que quando você der um problema clínico no final de vida do seu cachorro, é R$2.000, é R$2.000, 3 dias de internamento do seu cachorro, às vezes 4.000 a diária. A gente chegou a pagar 7.000 uma diária, né? E que chegaria a 40.000, né? Então, numa diária, numa das ocorrências, fora o resto. 24 horas, menos 24 horas. R$6.000 e pouco. Então, assim, mas assim, no próximo vídeo, esse vídeo se estendeu bastante, né? A gente gosta de falar bastante, porque é uma dor que a gente não consegue sintetizar, né? E a gente não, às vezes não queria estar aparecendo para falar sobre isso, mas é muito difícil, né? Então a gente precisa compartilhar isso com vocês. É uma realidade que impede as pessoas de falar, né? Essa relação, essa responsabilidade que existe, são 3 elementos, né? O cachorro, o tutor e o profissional veterinário, né? E tudo pode dar certo, pode dar errado. Assim como tem tutores que não estão nem aí pro cachorro, não tem a menor responsabilidade, né? Não ligam para a saúde do cachorro, mas a gente entende também. A gente precisa respeitar essas pessoas, só que a gente não tem que respeitar o profissional veterinário que não tem, sabe, o cliente está pagando e ele não faz, não age, não entra em ação, né? Agora o tutor não pode, de um cachorro tem que ter responsabilidade, senão é melhor você não ter. Eu não quero dizer que se você abrir mão da saúde do seu cachorro, você está certo ou errado, entende? A gente tem que respeitar, porque se existe uma lei que regulamenta essa questão, a gente tem que deixar na mão da lei para julgar, para sentenciar. Por quê? Às vezes o pai de família não tem dinheiro nem para comer, para botar na mesa, imagina para colocar num cachorro, né? Eu acho que você não tem, se alguém julga aquela pessoa acho que essa pessoa tem que ter uma cultura, sabe? As pessoas têm que falar, não tenha cachorro se você não possa cuidar. E a máquina vai afundar a qualquer momento. O cachorro não é a vida inteira um cachorrinho, ele vai envelhecer, vai custar caro um dinheiro, entendeu? E cachorro nasceu para morrer. A partir do momento que você começou a dar a ração foi feita para o quê? Dar um aporte, praticidade, cuidar do cachorro, né? Facilitar a vida das pessoas. Só que a forma de absorver, o cachorro tem o organismo dele absorver a ração, cada pote de ração que ele come vai reduzindo a vida dele, né? Igual um cigarro, por exemplo. Então, assim, só que é muito difícil você dar comida natural para o cachorro também. E a gente dá comida natural para o nosso cachorro. E isso aí a gente passou por todas as experiências possíveis que existem dentro da medicina veterinária. Todas. A gente experimentou tudo. Pipoca. Então, assim, a gente quer compartilhar num outro vídeo. Esse vídeo já está chegando a 40 minutos, né? Pipoca, vem aqui. E eu não sei se você chegou até aqui, mas é uma coisa importante para nós, tá? Abrindo essa questão. Foi uma experiência, uma expertise que a gente adquiriu, que infelizmente eu queria ter ignorado por passar por isso. Eu queria estar com o meu cachorro hoje, sabe? Tá fazendo um monte de coisa na minha vida, só que tá vivendo bem. Mas não foi assim que aconteceu, e não foi assim que eu aceitei que terminasse, e nunca vou aceitar, né? Então se a gente pode compartilhar, ajudar outras pessoas, esse vídeo, se você chegou até aqui, se é 40 minutos, vai levar 2 horas ou 4 horas, não importa o que seja, é a realidade, né? E uma coisa que ninguém pode tirar é a tua experiência com a clínica, né? Às vezes você é ameaçado pelas clínicas veterinárias, se você reclamar, tem advogado que corre atrás de vocês. O nosso também, atrás de nós, tem um monte de advogados. Tem advogado correndo de uma clínica, um advogado que cuida de várias clínicas, vive atrás da gente, cara. E tipo assim, você tem que ir no org, abrir um site, reclamar da clínica, exigir qualidade. Agora, a experiência sua, né? Você não pode caluniar e difamar uma clínica, né? Até que se prove o contrário, mas você pode falar da sua experiência. Então, para ajudar outras pessoas, você tem que entrar no Reclame Aqui e falar lá, entende? Porque as pessoas têm que conhecer a clínica por aquilo, né, que está acontecendo de fato, relatar a história, relatar o fato. Porque acontece, primeira coisa que o profissional, acontece uma coisa de errado, ele vai ignorar você.
né? A gente vê que a gente tem documentação que até hoje a gente não conseguiu ainda com profissionais, né? E a gente tem todos os prontuários, tem tudo para fazer um levantamento, né? Só que a gente vê que muitas clínicas viram as costas, fecham as portas na cara. Então a gente vai ensinar você, mostrar para você como você faz isso, para se blindar dessa atitude, do seu papel de consumidor seja ignorada, né? Porque você não adianta, você paga tudo direitinho, chega lá, acontece alguma coisa, pô, um erro, medicação errada, já aconteceu com o nosso cachorro. Até hoje com a outra aqui, nossa, que vamos contar em outro vídeo, né? Essa aqui também já recebeu o diagnóstico errado, já tratamento, tomou remédio, um mês e pouco errado. Então assim, tem uma série de fatos assim que a gente... Dose errada. Então assim, a gente passou por experiências que ninguém pode tirar da gente, ninguém pode tirar o direito seu de essa experiência que você passou. E você tem seu direito de manifestação garantido perante a lei, né? E a gente sabe que tem bons profissionais, às vezes o mesmo profissional ajuda muitos outros cachorros, só que por um erro de raciocínio clínico acaba falhando. E a gente vê na internet muitos profissionais falando a verdade. Pô, eu já falhei, já errei o cachorro, já fiz isso, fiz aquilo. E, infelizmente, todo profissional veterinário ele vai errar para poder acertar um dia. E quem sabe seja no seu cachorro. E aí vai custar a vida dele. Só que existem formas para você não sofrer com isso. Existem responsabilidades, né? E que, na verdade, o acesso do consumidor é muito restrita a essa base de informação do tutor, né? Porque o tutor não é respeitado, na verdade, né? Como um pai. Não é uma família... A família multiespécie já existe na lei, mas o tutor, que faz parte, que é o chefe da família, não é respeitado, né? Infelizmente. E esse vídeo, essa parte 1 do Luto Pet, e a gente espera ter ajudado você de alguma forma, se chegou até aqui. E a gente tem muita